Pronto. Vamos lá, vamos começar a nossa segunda aula da unidade 2 de contabilidade aplicada ao setor público. Semana passada nós estudamos muitas informações, né, acerca da classificação orçamentária da receita, e hoje a gente vai continuar estudando receita orçamentária. Vamos falar alguns detalhes, principalmente no que tange ao seu planejamento, execução e controle. Então vamos lá. Só passando rapidamente sobre a atividade que nós fizemos na semana passada, que vocês me entregaram na semana passada, foram 3 questões, né? A primeira questão, qual a diferença entre receita orçamentária e extra-orçamentária? A principal diferença é que a receita orçamentária, por mais óbvio que pareça, é aquela que vai constar no orçamento público e aquela que vai poder ser utilizada para despesas orçamentárias, né? Para as despesas corriqueiras, né, rotineiras da administração pública. É aquela receita que a administração verdadeiramente pode contar com ela para custear todos os seus gastos, enquanto que a receita extra-orçamentária, ela não faz parte propriamente dito do orçamento, porque é aquele ingresso momentâneo, aquele ingresso de dinheiro nos cofres da União, do Tesouro Nacional, que eles não são do Estado. Então, é uma forma é apenas um dinheiro transitório que está passando pela conta, mas que não pertence ao Estado. Então, se não pertence ao Estado, esse recurso não pode ser utilizado para custear nenhum tipo de despesa. Então, essa é a principal diferença, né? Receita orçamentária é aquela que vai ser utilizada para custear todos os gastos, enquanto que a receita extra-orçamentária é aquela que vai ser devolvida pela administração pública ao seu verdadeiro dono. Explique a diferença entre receita de capital e receita corrente. Receita de capital é aquela principalmente em que há uma troca, né? Uma mudança no ativo do Estado. Então, é eu vendendo um bem, então eu vendo aquele bem, eu não estou ficando mais rico, eu só estou trocando, né, como que eu posso dizer, a característica do meu ativo. Eu estou transformando um ativo permanente em dinheiro. Então, a receita corrente não faz o Estado ficar mais rico. A única coisa que ele está fazendo é fazendo uma certa permuta, né? Uma troca entre o seu ativo. Coisas não tão líquidas assim, né? Que tem uma liquidez baixa, transformando-as em dinheiro. Então, quando eu pego um empréstimo, por exemplo, eu estou trocando os títulos da dívida por dinheiro. É uma receita corrente, é uma receita de capital, desculpa. Quando eu pego um carro da administração pública e leiloo, a mesma coisa, eu estou trocando um bem por dinheiro. Outro exemplo de receita de capital. Enquanto que a receita corrente é aquela que faz com que a administração pública fique um pouco mais rica, que aumente as suas riquezas. Como é o caso da receita de tributos, as receitas originárias, né, que são aquelas que o Estado tem algum tipo de prestação, de exploração da atividade econômica, e dentre outras. Então, essas são receitas correntes, enquanto que receita de capital, eu apenas estou trocando, né, o ativo, a qualidade do meu ativo. Vamos prosseguir. Agora era para a gente classificar as minhas receitas, apenas as 2 primeiras classificações, né? Categoria econômica era para a gente identificar se era receita de capital ou receita corrente, né? 0,1 para receita corrente e 0,2 para receita de capital. Na verdade, não só o 0, né? Só o número 1. Enquanto que a origem, eu vou ter origens das receitas de corrente e as origens da receita de capital, como está aqui dividido. Então, aqui para cá são as receitas correntes e à sua direita tem as receitas de capital. A minha direita tem a receita de capital. Então, vamos lá. Receita, arrecadação de impostos. Eu sei que a arrecadação de impostos é uma receita corrente, porque está fazendo com que o Estado fique mais rico. E, portanto, categoria econômica 1. E a origem é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Receita sobre prestação de serviço. É uma receita corrente e é uma receita de serviços. Então, 1 para a categoria econômica, 6 para a sua origem. Então, a gente já está conseguindo identificar, né, todas as nossas receitas. Receitas de aluguel de imóvel é uma receita sobre o patrimônio do Estado. Então, se o Estado tem um patrimônio, ele ganha dinheiro, né, explorando esse patrimônio, é considerado uma receita patrimonial. Então, categoria econômica 1, origem 3. Alienação de bens imóveis. O que é alienação? Venda. A administração pública está vendendo um bem.
Então, se é venda de um bem, eu estou trocando esse bem por dinheiro. Então, se eu troco esse bem por dinheiro, é uma receita de capital. Portanto, sua categoria econômica, 2. E a sua origem, número 2, eu fiz questão, né, de riscar bem em cima, muito esperto. Pronto. Número 2, para a origem. Rendimento de aplicação financeira. Mais uma vez, o Estado está tendo uma certa receita em virtude do seu patrimônio. Então, já que é uma receita patrimonial, portanto, categoria econômica 1 de receita corrente e sua origem é a 3 de receita patrimonial. Operações de crédito de longo prazo. O que é operação de crédito? É um empréstimo. Então, eu troco uma dívida, um título de uma dívida por dinheiro. Então, eu estou fazendo uma permuta no meu balanço patrimonial, por assim dizer, né? Então, isso fica caracterizado como uma receita de capital. Eu não fico mais rico quando eu tomo um empréstimo. Eu não estou ficando mais rico. Eu estou só apenas trocando um ativo por um passivo. É apenas isso. E por conta disso, eu ainda vou pagar juros em cima disso, né? O custo do dinheiro, o custo do empréstimo. Então, categoria econômica, 2, porque é uma receita de capital, e origem, número 1, operação de crédito. Receita de ICMS. Imposto, a gente sabe que é uma receita corrente, faz o Estado ficar mais rico. E está lá na sua origem, impostos, taxas e contribuições de melhoria, porque o ICMS é um imposto. Por fim, receita de taxa de iluminação pública. Receita corrente, porque é uma tributação, né? Mas ele não vai entrar nesses impostos, taxas e contribuições de melhoria da origem do Código número 1. Por quê? Porque taxa de iluminação pública não é uma taxa, é uma contribuição especial, né? A gente estudou isso em contabilidade pública, em contabilidade tributária, e a gente aprendeu que iluminação pública não é uma taxa. Por que não é uma taxa? Porque não se caracteriza como um serviço prestado pelo Estado, né? Ele não reúne algumas características que fazem com que isso seja caracterizado como uma taxa. Então, o STF entendeu que taxa de iluminação pública é característica de uma contribuição especial, ok? Então, por ser uma contribuição especial, vai ser o número 2 da sua receita corrente. Feito isso, nós finalizamos no exercício na origem. Não fiz assim, não. Como é que você fez, Carlos? Me explica. Assim, na origem eu coloquei assim, por exemplo, arrecadação de impostos decorre do recebimento de impostos pelo governo e tudo mais. Foi desse jeito que eu fiz, para cada item. Tá, entendi. Você não fez a categoria econômica que você colocou, o código 1 e 2? Não, eu coloquei só se era receita corrente ou receita capital. Ah, sim, ótimo. Então você só trocou o código pela nomenclatura, né? Tá, não tem Isso. problema não. Mas deu para entender o lance do código, né, da origem? Deu sim, tranquilo. Tá, então vamos lá. Então vamos prosseguir. Então, rapidamente, fazendo um resumo sobre a aula passada, a gente viu as classificações da receita. A gente viu que a receita ela é classificada por um número que possa identificar aquela receita. Então, nós temos alguns tipos de classificações. Nós passamos por todas elas durante a última aula. Então, vai de tipo, desdobramento para identificação. Vamos começar de cima para baixo, né? Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento para identificação de peculiaridades e o tipo. Então, nós vimos todas as classificações, né, as mais comuns, né, tem outras classificações, mas a gente não vai chegar a vê-las por conta da nossa ementa. Mas nós vimos as classificações da receita mais comuns. Então, a gente passou por todas elas, né? E vimos também que um exemplo é o imposto de renda. Então, a receita advinda do imposto de renda tem esse númerozão aqui bonito, né? Que é exatamente isso que a gente já viu, categoria econômica, que vai simbolizar que isso é uma receita corrente, isso aqui na origem, número 1, que é impostos, taxas e contribuições de melhoria, e aqui no número 1, novamente, vai me caracterizar que isso é um imposto. Vai me dizer que isso aqui é um imposto de pessoa física onde?
aqui, nesse 3011. E aqui é só o tipo, né? O tipo me mostra que isso foi um pagamento regular, não foi um pagamento com juros, nenhum pagamento que teve que passar pela dívida ativa. Não, isso aqui foi um pagamento, um recolhimento do imposto natural, né? Um recolhimento normal. Então, isso nós vimos semana passada. Então, só foi um breve resumo, né, para a gente, de forma introdutória, para a gente entrar na próxima aula, que vamos continuar falando de receita. Então, basicamente, se a gente fosse conceituar a receita, é o quê? O ingresso de dinheiro nos cofres públicos. A forma mais comum, né, e a primeira que eu imagino que chega à mente de vocês, né, é tributos. Então, tributos é a forma mais clara que a gente tem de recursos entrando no cofre da União. No entanto, os tributos eles não são a única forma de termos ingressos nos cofres do Tesouro Nacional. Eu posso ter serviços, eu posso ter receitas patrimoniais, né, que são obtidas através da exploração do patrimônio do Estado, eu posso ter vendas, eu posso ter concessões, e eu posso ter emissão de títulos que são empréstimos. Então, basicamente, eu tenho uma série de modalidades, digamos assim, de captar recurso para os cofres da União. Então, depois que os recursos entram no cofre, o que eu faço com ele? Eu levo ele para a educação, levo para a saúde, levo para a segurança pública, levo para pagar os juros, né, os encargos da dívida pública e para custear toda a máquina pública, toda a administração pública. Então, o orçamento público ele vai ser sempre composto pelo quê? Receitas de um lado e despesas do outro. A gente já chegou a trabalhar sobre esses pontos quando nós conversávamos sobre PPA, sobre LOA, sobre LDO. A gente viu que sempre o orçamento ele vai ser equilibrado. Eu não posso ter uma despesa sem que eu tenha uma receita para custear essa despesa, né? Mesmo que a receita venha através de empréstimo, mas eu tenho que ter o mesmo tanto de despesa, eu tenho que ter o mesmo valor das minhas receitas. O orçamento jamais vai poder ficar deficitário, por assim dizer. Ele não fica deficitário. Por quê? Porque o que faltar, eu sou obrigado a mostrar de onde o dinheiro vai vir. Nem que o dinheiro venha de contratação de empréstimo. Isso não faz com que o orçamento fique deficitário em sua essência, mas fique sempre equilibrado. O tanto de receita é o tanto que vai entrar, é o tanto que vai ser gasto, né? O tanto de despesa. Então, vamos lá. E como que isso funciona na prática? Porque, assim, a gente estudou que o orçamento ele é feito um ano antes da sua execução. Então, agora, em julho, a gente vai enviar, o executivo envia o orçamento para a União, envia todas as peças, né, da LDO, e lá no final do ano, lá em agosto, ainda vai enviar a LOA para o Congresso Nacional, para o Legislativo. Lá eles vão fazer todas as deliberações para depois aprovar o orçamento. Mas como a gente viu, o orçamento ele é composto pelas receitas e pelas despesas. Mas assim, pensa comigo, eu estou fazendo agora, em maio de 2020, eu estou fazendo um orçamento para 2021. Então, e eu não vou pegar o dinheiro de 2020 e aplicá-lo em 2021. Então, eu não tenho condições de fazer uma poupança em 2020 e gastar esse dinheiro em 2021. Isso não acontece. O gasto de 2021 ele vai ser pago com as receitas de 2021. Então, vai ter que ter uma conciliação financeira muito perfeita, digamos assim, né? Para que os ingressos orçamentários entrem, a receita entre, para que as despesas sejam custeadas. Então, como que funciona, né? Quais são as etapas, os estágios da receita orçamentária? É o que a gente vai ver agora. Então, eu tenho 3 etapas, 3 estágios da receita orçamentária. Eu vou passar pelo planejamento, execução, controle e avaliação. Então, planejamento ou previsão, execução, controle e avaliação. E ainda a execução, ela ainda é dividida em 3 etapas: lançamento, arrecadação e recolhimento.
Então, a execução da receita orçamentária, ela é feita dessas três formas, ok? Primeiro passa pelo planejamento, eu vou planejar o tanto de valor, né? E esse planejamento, ele está sendo feito quando? Agora, né? Então, o planejamento ele está sendo feito agora, até o envio da LOA para o Congresso Nacional, eu estou planejando, eu estou prevendo as receitas que vão entrar o ano que vem. Eu tenho a sua execução, que vai ser em 2021, e o controle é de 2021 até para frente. Até para frente. Só para vocês terem uma ideia. O imposto de renda, por exemplo, o fisco, a Receita Federal, ela pode me questionar sobre os impostos que eu paguei dos últimos 5 anos. Está fazendo controle e avaliação para ver se eu paguei efetivamente aquilo que eu deveria ter pago. Então, até os últimos 5 anos, eu tenho que deixar guardado todos os recibos, eu tenho que deixar guardado os recibos de entrega, os recibos de escola, de saúde, e dentre tantas outras coisas que eu tive que lançar no meu imposto de renda, na minha declaração do imposto de renda. Então, basicamente, o controle ele é feito concomitante em 2021 e ele vai até mais para frente, né? E a execução ela é feita estritamente durante o ano civil, de janeiro a dezembro. Então, vamos continuar. Então, o primeiro estágio da receita é a minha previsão, ou o planejamento da receita. Então, pensa comigo, é mais ou menos assim. Imagine que eu vá fazer uma previsão da minha receita do ano que vem, do meu orçamento familiar. Então, eu sento com minha esposa e a gente está elaborando o orçamento e a gente começa a prever, né? Fazer uma previsão, fazer um planejamento de tudo que vai entrar nos nossos cofres, nas nossas contas no ano de 2021. Então, eu vou lá e coloco os meus salários, eu vou colocar o salário da minha esposa, eu vou colocar uma possível outra fonte de renda que eu realmente prevejo que vai acontecer, né? Então, eu vou listar tudo o que eu acho que eu vou receber, né? Tudo que eu estou prevendo receber no ano de 2021. Então, o Estado faz da mesma forma, só que ele faz de uma forma um pouco mais técnica do que isso. Mas, basicamente, ele faz isso. Ele levanta o que ele vai receber de impostos, ele levanta o que ele vai receber de taxa, ele levanta o que ele vai receber com privatizações, com concessões. Então, ele faz a previsão através de algo matemático, através de uma forma matemática, para que eu não simplesmente imagine, não, no ano de 2021 eu vou arrecadar 5 trilhões. Não é um tiro para o espaço, para cima, né? É algo embasado, né? Que a gente utiliza os últimos 3 orçamentos, utilizamos os 3 orçamentos para frente. Então é um negócio muito sério que é feito pela SOF, né? Pela Secretaria de Orçamento Público. E as previsões, então vamos lá, né? Vamos ler um pouquinho esse slide. Configura-se por meio da estimativa de arrecadação de receita constante da LOA. Então, eu tenho uma estimativa do que vai ser arrecadado no ano que vem. Então, a LOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, aquilo que vai ser enviado agora em agosto para o Congresso Nacional, nesse projeto consta uma estimativa de receita. Essa estimativa pode ser para mais ou pode ser para menos no momento da execução, né? Resultante da metodologia de projeção de receitas orçamentárias. A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. A gente não sabe em 2019, quando estávamos fazendo a previsão das receitas de 2020, ninguém pensou que nós teríamos 2, 3, 4, 6 meses da economia abalada, como é que nós estamos tendo agora, né? Então, o governo, o Estado, ele já postergou a arrecadação de vários tributos. ICMS, que mais? A guia do Simples Nacional foi toda postergada para o pagamento ser mais para frente, justamente para que, por conta dessa crise, mas ninguém previu que isso fosse acontecer. Então, provavelmente, a projeção para esse ano ela vai ser muito furada. Ano passado, a gente teve um incidente de Brumadinho, a mesma coisa, né? O que a Vale do Rio Doce representa para o Brasil, tanto em questão, principalmente em questão tributária, porque para a gente é o que interessa, em contabilidade aplicada ao setor público, era algo gigantesco. Não tinha como ser previsto que a Vale do Rio Doce ia encerrar, ia pausar as suas atividades por tantos meses. Era impossível que isso acontecesse. Consequentemente, a arrecadação teve um baque. Então, mas
O que eu estou querendo dizer com isso? Por melhor que o planejamento seja, por melhor que as nossas previsões sejam, é impossível você acertar exatamente o que vai acontecer, porque coisas imprevisíveis podem acontecer no meio do caminho. Então, as previsões da Receita observarão as normas técnicas e legais e considerarão principalmente os efeitos das alterações na legislação. O que é isso? Os efeitos das alterações na legislação. Suponhamos que o Congresso Nacional esteja discutindo uma redução da alíquota do imposto do imposto de renda, por exemplo. Vai ter um impacto na sua receita. Então, no momento em que estivermos fazendo, né, essa projeção, eu vou ter que levar isso em consideração. Outro ponto, a variação do índice de preços. O que significa isso? A inflação. Então, eu também levo em consideração a inflação para fazer essa projeção, para planejar a receita do ano que vem. E, por fim, o crescimento econômico previsto para o ano que vem. Se eu não me engano, o crescimento econômico previsto para 2020 seria na casa de 1 para 2%, o que vai ser completamente furado por conta do que nós estamos passando. Mas, se pensa comigo, se o país está ficando 1% mais rico, consequentemente, existe uma possibilidade gigantesca que os meus tributos também cresçam na mesma proporção. Porque se o país está ficando mais rico, consequentemente, o consumo está sendo elevado. Se o consumo está sendo elevado, eu tenho mais captação de tributos, né? Impostos, o IPI, o ICMS, PIS, COFINS e dentre outros tributos que incidem sobre o consumo. O imposto sobre a renda, impostos sobre o patrimônio. Então, tudo isso tende a aumentar também, porque o Brasil está ficando mais rico. Se a projeção for negativa, o país vai ficar mais pobre, portanto, tende a ter uma captação, né, uma arrecadação menor de impostos. Consequentemente, a receita será menor. Então, tudo isso é levado em consideração. Ou de qualquer outro fato relevante. O ano passado mesmo, estávamos prevendo fazer concessões e privatizações de uma série de coisas. Inclusive, existe um gabinete no governo federal que é justamente para fazer isso, né? Para estudar privatizações, para estudar concessões, privatizações. E quando eu tenho uma privatização, uma concessão, dinheiro está entrando nos cofres da União. Mas isso é um negócio muito peculiar. Se eu faço uma privatização em 2021, aquele recurso entra em 2021 e nunca mais. Então, eu não posso fazer isso como uma regra. Ao contrário do IPTU, por exemplo. Todos os anos eu tenho recursos vindos do IPTU. Ao contrário do que uma privatização, uma concessão, que aquele dinheiro vai entrar aquele ano e acabou. Imagine só, o ano que vem eu estou prevendo vender o meu carro. Se eu vendi o meu carro, acabou. Aquele dinheiro que entrou no meu carro vai entrar no meu orçamento, mas eu nunca mais vou ter aquele dinheiro, vou ter uma nova entrada de recursos vindas da venda do meu carro, a não ser que eu venda um outro patrimônio meu. Então, é basicamente assim que funciona o planejamento da receita. Então, ele é feito de forma a não prever, né, mas de forma a planejar, fazer projeções da receita que será arrecadada no ano seguinte. Então, o planejamento funciona exatamente dessa maneira. Prosseguindo, estágios da receita, o lançamento. Agora a gente já entra na execução da receita orçamentária. E a primeira etapa dessa etapa, digamos assim, é o lançamento. Ato de repartição competente, repartição pública, eu esqueci de colocar aqui, competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. Então, o que é o lançamento? É o Estado, a União, digamos assim, ir lá e falar, o Igor tem que pagar, sei lá, R$1.000 de imposto de renda em 2021. Então, o Igor vai ter que pagar em 2021, a União vai lá e vai fazer esse lançamento, R$1.000 de imposto de renda do Igor. Então, aqui eu já estou vendo a ocorrência do fato gerador. Qual que é o fato gerador? A renda. O montante devido, R$1.000, identificar o sujeito passivo. O legal é que nós estamos trabalhando com contabilidade tributária, então esses conceitos estão frescos na cabeça de vocês, né? Então, quem que é o sujeito passivo? Aquela pessoa que está pagando o imposto. Quem que é o sujeito passivo? O Igor. E propor aplicações de penalidade cabível.
como multas, dentre outras. E escrever, né, meu nome no CADIM, escrever meu nome na dívida ativa. Então, tudo isso são penalidades cabíveis caso eu não pague o imposto que é devido. Então, o lançamento, ele funciona exatamente dessa maneira. E eu tenho 3 formas de fazer o meu lançamento, 3 tipos distintos, 3 tipos diferentes. Quais são eles? Por declaração, por homologação e de ofício. Se a gente parar para pensar, nós pagamos uma série de impostos para a gente viver. Você já parou para pensar que os impostos que a gente paga, eles têm características diferentes? Tem impostos que eu informo para o Estado e falo assim, vou pagar tanto. O Estado tem que confiar em mim. Ele confia desconfiando, porque ele tem fiscais para verificar se é exatamente o valor que eu tenho que pagar. E eu tenho alguns outros impostos que o Estado simplesmente já me manda a cartinha e fala, pague aí. É exatamente isso que a gente está vendo agora. Então, os tipos de lançamento, né, por declaração, por homologação e de ofício, ele consiste exatamente nisso. A forma que é instituído, né, tanto o cálculo quanto a ocorrência do fato gerador. A gente vai ver cada um desses 3. Suponha, por exemplo, lançamento por declaração. Para tornar exigível o tributo, com base nas informações contidas na declaração, o agente fazendário efetiva o ato de lançamento e dá ciência ao sujeito passivo. Então, o lançamento por declaração, ele compreende a espontaneidade do sujeito passivo em declarar corretamente. Então, um exemplo é o imposto sobre importação. Quando a gente chega no Brasil, por exemplo, vamos supor que a gente está fazendo uma viagem internacional. Eu chego lá com as minhas malas e eu tenho uma filhinha da Receita Federal. Eu posso optar, declarar, fazer a declaração e emitir essa guia aqui, ó, que vocês estão vendo, essa guia, e eu vou falar pro sujeito ativo, né, aquela pessoa que está fazendo a cobrança do tributo, eu vou chegar para o fiscal da Receita Federal e falar, olha só, eu tenho tal e tal item, esses itens valem tanto, então o imposto que eu tenho que pagar é tanto, ok? Aí o que o fiscal da Receita vai fazer? Vai dar a sua ciência. Ok, senhor Igor, pague aqui e você pode seguir em frente. Então, o que consiste o lançamento por declaração? Eu informo e para que eu faça o pagamento, o Estado tem que dar o seu ok. Ok, você está certo. Então, você pode efetuar o pagamento. Então, o exemplo que a gente tem é o imposto de importação. Então, no lançamento por declaração, eu preciso de 2 pessoas. No lançamento apenas, no lançamento. Quem são essas 2 pessoas? O sujeito ativo e o sujeito passivo. O passivo é quem está pagando o tributo. O sujeito passivo, ele vai informar o valor que é devido e o sujeito ativo, ele vai fazer o quê? O ok, ele vai dar a sua ciência. Então, eu preciso dessas 2 pessoas trabalhando juntas para que eu tenha o lançamento por declaração. O que é um pouco parecido com o lançamento por homologação ou autolançamento. A multiplicidade de fatos geradores em que o recolhimento é exigido do devedor independente de prévia manifestação do sujeito ativo. Aqui eu só falo para o Estado, Estado, eu tenho que te pagar tanto, está aqui o dinheiro. O Estado, ele não tem que dar o seu ok para que eu faça o pagamento, para que eu faça o recolhimento desse imposto, desse tributo. Nesse ponto específico, eu só preciso informar para o Estado, eu emito a guia, eu mesmo faço o pagamento. O Estado, posteriormente, ele tem meios, né, para verificar se aquilo está certo. Mas eu não preciso da sua prévia autorização para fazer o recolhimento. Eu só informo. É assim com o ICMS. O ICMS, geralmente, né, o contador vai lá e emite a guia do ICMS e entrega para o empresário. O empresário vai lá e faz o pagamento. Em nenhum momento eu perguntei para o Estado, Estado, está certo? Ibanez, está certo? Secretaria de Fazenda do DF, está certo o tanto que eu tenho que pagar de ICMS? Não é assim que as coisas funcionam. Como que as coisas funcionam? Eu, empresário, eu, contador, vou lá e falo, eu tenho que pagar tanto de ICMS. Vou lá e pago e vida que segue. Se por algum motivo alguma coisa estiver errada, o Estado vai lá e vai aplicar as penalidades cabíveis. Mas quem está mostrando o valor que eu tenho que pagar, quem está lançando o valor do tributo, sou eu. O Estado não faz absolutamente nada. Então aqui eu só tenho uma pessoa trabalhando. Quem? O sujeito passivo. Só o bobo.
só quem paga a conta que vai trabalhar, né? Eu emito a guia, eu faço o pagamento e pronto. O Estado só vem para fazer o controle, só vem para saber se eu estou fazendo o pagamento correto ou não. Então, o pagamento e as informações prestadas pelo contribuinte são realizados sem qualquer exame prévio da administração pública. Eu só faço o lançamento, eu faço o pagamento e a vida que segue. Então, o ICMS é dessa forma, o IPI é dessa forma, o imposto de renda também é dessa forma. O imposto de renda eu pago um valor todos os meses. E lá em abril, que foi até estendido o prazo esse ano, eu vou lá e faço uma declaração para saber se tudo aquilo, se eu tenho algum valor a receber ou um valor a pagar. Mas tudo que eu estou fazendo é, eu, Igor, estou informando a Receita Federal o valor de imposto que eu tenho que pagar a título de imposto de renda. Posteriormente, a Receita Federal vai verificar se esse valor é o correto. Eu tenho que pagar imposto de renda. Quando chego, eu pago imposto de renda todos os meses. Quando chego lá em abril, na minha declaração do imposto de renda, eu faço a declaração, ainda tenho que pagar mais. Mas eu pago o valor que eu estou informando para a Receita Federal. Eu não preciso da autorização da Receita Federal. Eles só acreditam em mim. É claro que eles têm os mecanismos para saber se eu estou omitindo alguma coisa, se eu estou sonegando alguma coisa, ou se eu estou apresentando coisas demais para deduzir o valor da parcela do imposto de renda que eu tenho que pagar. Então, eles fazem um controle, mas eu não preciso da sua autorização. Aqui, no caso do imposto de renda, eu também tenho o lançamento por homologação, ou o autolançamento. E, por fim, eu tenho o lançamento de ofício ou lançamento direto. Ele é efetuado pela administração sem a participação do contribuinte. Então, aqui, eu também tenho apenas uma pessoa trabalhando. Quem que é essa pessoa agora? O sujeito ativo. É a própria organização pública, é a própria administração pública que ela vai lá, vai ver quanto que o meu carro vale, quanto que a minha casa vale e vai me enviar uma cartinha. Pague aí, amigão. Você está muito pimpão aí. Faz o pagamento desse imposto. Então, a administração pública, ela sabe, ela já tem conhecimento do meu fato gerador e ela que emite o meu pagamento. O IPVA só chega na minha casa. Eu não tenho que fazer nada a não ser pagar. O IPTU, a mesma coisa. Ele vai chegar na minha casa e o que eu tenho que fazer? Fazer o pagamento. Efetuar o seu pagamento. Então, é basicamente isso. No lançamento de ofício, eu tenho uma pessoa trabalhando. Quem é essa pessoa trabalhando? Só o Estado, o sujeito ativo. No lançamento por homologação, eu também só tenho uma pessoa trabalhando. Só que quem trabalha para fazer o lançamento? O sujeito passivo, o contribuinte. E no primeiro tipo de lançamento que a gente viu, o lançamento por declaração, eu tenho duas pessoas trabalhando. Quem são essas pessoas? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Ok? Tudo bem, Carlos, até agora? Tá tranquilo? Bom, então vamos lá. Vamos prosseguir. Obrigado. Então, olha só, eu faço o planejamento, eu faço a minha execução, e a última etapa da execução, lembrando que a execução ela é composta pelo lançamento, agora pela arrecadação, e depois a gente vai ver que ainda tem o recolhimento. Então, eu fiz o lançamento. O IPVA chegou na minha casa. Um lançamento, como já a gente viu, um lançamento de ofício. O IPVA chegou na minha casa. Chegou a cartinha aqui junto com aqueles boletos. Eu tenho que fazer agora o que? Eu tenho que fazer o pagamento. Então, é o que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, a próxima etapa da execução, ela consiste na arrecadação. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o pagamento da guia que foi emitida, o Estado está arrecadando essa receita. Então, a próxima etapa da minha execução da receita orçamentária é a arrecadação. E a gente vai ver, eu fiz questão de colocar isso aqui agora, que arrecadação e recolhimento podem parecer bem parecidos, mas são bem diferentes. Olha só, a arrecadação é apenas o banco, a instituição bancária recebendo o meu dinheiro. Então, isso aqui é uma guia de recolhimento da União, uma GRU. Eu, Igor, posso ir lá, fazer a GRU e fazer o pagamento no Banco do Brasil.
O Banco do Brasil vai pegar o meu dinheiro, vai lá e vai fazer a compensação e vai pegar o meu dinheiro, correto? Então, a mesma coisa aqui, eu vou lá e emito uma guia para fazer o pagamento do ICMS. Eu vou até a agência bancária e faço o pagamento. Então, esse pagamento, o recebimento das agências bancárias que estão recebendo essas guias de recolhimento, isso é característica da arrecadação. Então, o Banco do Brasil vai ficar com esse dinheiro durante um dia, por exemplo. No dia seguinte, o Banco do Brasil vai pegar esse dinheiro e vai enviar para os cofres do Tesouro Nacional. Então, a primeira etapa, o pagamento, é a arrecadação. O Estado está arrecadando. E como é que é feito? Entrega dos recursos devidos ao Tesouro Nacional realizada pelos contribuintes ou devedores aos agentes arrecadadores, ou seja, os bancos autorizados. A GRU, por exemplo, eu só posso fazer o pagamento dela no Banco do Brasil. O único agente autorizado a receber, a fazer a arrecadação de uma GRU é o Banco do Brasil. Então, eu pego o meu dinheiro e entrego no Banco do Brasil. O Banco do Brasil fez o quê? Apenas a arrecadação. Em momento posterior, eu tenho o recolhimento. Então, pensa comigo. Vamos supor que seja um imposto como o ICMS, que é um autolançamento ou promulgação. Então, eu, Igor, o sujeito passivo, vou lá e emito a guia de ICMS, por exemplo. Eu emiti a guia, eu estou fazendo o lançamento. Depois da emissão da guia, eu vou fazer o pagamento dessa guia no Banco do Brasil. Pago no BB. Então, o pagamento ele vai ser a arrecadação. Depois disso, o Banco do Brasil vai enviar o dinheiro para o Tesouro Nacional, para a conta do Tesouro Nacional. Esse envio é caracterizado pelo recolhimento. Tudo bem? Então, para ficar bem claro, cada etapa que a gente tem da receita pública, da receita orçamentária. Primeiro, eu faço o lançamento. Eu tenho 3 formas diferentes, né, de fazer esse lançamento. Vai depender se é a natureza dessa receita, né? Depois desse lançamento, eu tenho a arrecadação. Depois dessa arrecadação, eu tenho o recolhimento. Então, eu, Igor, emito a guia, lançamento. Eu, Igor, pago a guia, o banco faz a arrecadação. Depois, o Banco do Brasil envia esse dinheiro para o Tesouro Nacional, para a conta única do Tesouro Nacional. Aí sim eu tenho recolhimento. Então, só para ficar bem claro, a diferença entre recolhimento e a diferença entre arrecadação. Ok? Então, era isso que a gente tinha para trabalhar hoje, Carlos. Como a gente viu a maior parte de receita pública, a gente viu na semana passada, para hoje só ficou faltando os estágios da receita. E a atividade que a gente tem hoje é uma atividade no Kahoot. Então, o que eu vou pedir para você fazer, Carlos? E as demais pessoas quando estiverem assistindo, né? Vocês vão entrar nesse link, vocês vão ter, se eu não me engano, são 16 ou 17 questões, eu não lembro. E cada questão tem 2 minutos para vocês responderem. Então, você vai entrar no Kahoot e vocês vão ter 2 minutos para responder cada questão. Você vai colocar lá no nickname, você vai colocar o seu nome e você vai ter 2 minutos para responder cada questão. Tem questões múltipla escolha e tem questão verdadeiro ou falso, né? E lá vai estar false, que está em inglês, ou true, para verdadeiro. Então, você vai responder essas questões. O Kahoot é mais um joguinho, e eu utilizo ele muito a título de revisão. Vocês vão identificar que ele vai te dando pontuações. Então, quanto mais rápido você responder aquela pergunta, mais pontos você vai ter. Então, assim, suponhamos que você vai ter 120 segundos para você responder uma pergunta. Você respondeu a pergunta certa com 1 segundo, você vai ganhar 1000 pontos. Você demorou 10 segundos, você vai ganhar menos pontos. E o objetivo é mostrar aquela pessoa que mais acertos teve e também mostrar quem respondeu mais rápido. Tudo bem, Carlos? Tranquilo, mas como é que a gente vai mandar essa atividade para o senhor? É só você entrar no link. Vai ficar registrado, vai ficar registrado. Eu vou lá saber. É só você colocar
No nickname, coloca o seu nome. Aí eu vou saber que foi você que fez a atividade. Aí ela Tá bom. vai computar para a nota, assim como as demais que nós faremos durante o restante do nosso bimestre. Tá certo? Tá certo. Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, alguma dúvida, Carlos? Não, tudo tranquilo. Tá, então tá ótimo. Qualquer coisa, mais uma vez, eu estou sempre à disposição no WhatsApp. Teve dúvida para fazer alguma coisa, não está conseguindo conectar, a gente vai se falando. É só mandar uma mensagem que a gente vai se falando, tá certo? Então agora a gente encerra nosso segundo encontro da unidade 2, de contabilidade aplicada ao setor público. Qualquer coisa estou à sua disposição. A gente já fez a primeira atividade, essa é a nossa segunda atividade da unidade 2. Lembrando que todas as atividades elas são avaliativas, né? Ela vai compor a sua nota da A2. E qualquer coisa eu estou à sua disposição, tá certo? Então vou encerrar a transmissão agora. Te agradecer pela presença. Qualquer coisa, tamo aí. Tranquilo. Boa noite, Carlos, um professor. abraço, fica com Deus. Boa noite. Boa noite.